Tudo bem, Nina? Tudo, e você? Cara, É. esse é um dos meus filmes favoritos. Ah, pô, espetacular. E a Angélica, não sei se você deve saber, né? Ela fala que ela quer gravar esse filme, mas tem muito tempo. Tem muitos anos que ela quer fazer um Ela filme. me chamou pra gravar sobre a série The Mist. E aí, calhou da gente começar a conversar sobre esse filme. E aí eu falei que esse... Eu não considero ele um filme de terror pra mim. Eu considero ele meu filme de romance favorito. Cara, E mas aí é ela verdade, falou, cara... né? Total, né? E aí calhou da gente gostar do mesmo filme. E aí calhou dela também me chamar pra participar. Pois Não, é, já pois tá é. falando que você há anos quer falar desse filme. Há né? anos. Eu até falei naquele de cinema italiano que a gente fez, mas, cara, não foi o suficiente, sabe? Quando você sente que, nossa, não dá em 5 minutos pra falar o quanto ele é legal, o quanto ele é incrível, né? O quanto ele é importante de ser assistido, né? Mas vamos lá, gente, não esquenta a cabeça não, tô fazendo backup, dedo cruzado, que vai dar certo, tá? Eu vou dar aqui início Vai que vai. Ah, vamos que vamos, demorou. Nossa estrela brilha, né? Ou não. Aguenta aí. Os fogos fatos espermatozoídicos brilham. Maravilhoso. A luz do luar. É muito fogo fato. Nosso fogo fato brilha. Entra aí que só tô abrindo o MDB do Michele Suavi. Malandro, essa foto do MDB do Michele Suavi é qualquer bagulho. Vocês já viram isso? Não, vou ver agora. O ar é fuck, entendeu? Essa foto dele aqui. Que é isso? Eu acho ele mó gatão, né? Não, ele parece bonito em umas fotos aqui, mas ele tá com uma imagem esquisitíssima, uma cara meio coberta por um bagulho de ferro, sei lá, de porra. Gente, só pra constar. É o filme, é o Demons, do Lamberto Bava. Lembra? Do Lamberto Bava, é verdade, ele faz uma ponta. Então, é ele, ó, a cara de máscara do mal. Legal. Demons. É ele que entrega os convites pro cinema no começo do filme, é verdade. Legal. Dele eu assisti a Catedral, o Pássaro Sangrento e tal. Eu não assisti tudo do Michele Suavi, mas o que eu assisti dele, eu vou te falar que eu fiquei louca da cabeça por esse cara aí, viu? Não, ele é animal. Muito foda. The Church da igreja, né? Espetacular. É lindo, nossa. Vamos lá então, gente. Eu vou dar a abertura aqui e a gente manda ver. Beleza, mano? Beleza. Beleza. Vamos lá. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorrecast. I don't know how the epidemic started. All I know is that some people, on the 7th night after their death, come back to life. I call them returners. I don't live alone. I've got a helper, Nagi. On his ID card it reads, distinctive visible marks, all. The most beautiful living woman I have ever seen. The cemetery's small, but it's got a marvellous ossuary. I don't want to. I can't. Why on your poor husband's grave, huh? You would have liked to know. If you don't want the dead coming back to life, why don't you just kill the living? Smoking is not allowed in here. What are you doing on the floor, sister? Just praying. Delamonte, wait! There's another maniac on the loose. He already shot 3. Somebody's stolen my crimes. Make a wish. I want you to fall in love with me. Shoot them in the head.
ouvinte, estamos de volta aqui com o nosso mês do horror, do Masmorra. Hoje falaremos então de um filme italiano genial, filme do Michele Soavi, Della Morte, Dell'Amore. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, com o meu querido Douglas Freak, lá do Pod Trash. Tudo bem, Douglas? Tudo ótimo, Angélica. Por essas estradas italianas da vida, você nunca sabe quando você vai encontrar com o coveiro do mal. Mas que, não é, Angélica? Genial. Por essa eu não esperava. Muito bom. Obrigada, Douglas. Pelas estradas da vida, né, cara? Sim. Genial. E com a minha amiga Nia Silveira, que é lá do 101 Horror Movies. O Horror Movies, eu pronuncio incorretamente. Tudo bem, Nia? Contigo, querida? Tudo bem, Angélica. Eu falo Horror Movies também, eu não sei o certo, mas acho que de qualquer modo é válido. É verdade, que já me corrigiram quando eu falei errado, aí eu peguei trauma, entendeu? Acho que foi o Bruno mesmo, lá do podcast. Ele fala, não é horror, é horror. O meu irmão é pedante, aqueles verdes, maldito, ele fica horror, corrigindo as pronúncias alheias, apesar de falar errado outras coisas, mas deixa isso pra lá, canalha. Tudo bem. Pois é, como eu estava falando, hoje falaremos então desse filme que eu considero, gente, excepcional. Sério mesmo, assim, pra mim ele é um dos grandes expoentes. A gente sabe que a Itália, né, e tal, esses diretores italianos, eles são incríveis, sabe, seu trabalho e tal. Ele é um cinema realmente a ser muito explorado, pra quem não conhece, né? E vocês, cara, primeiramente, assim, qual que é a relação que vocês têm com o cinema italiano e com ele, o Michele Soavi? Começando aí pelo Douglas, vai lá, depois a Nia fala um pouco também. Cara, o Michele Soavi é espetacular porque ele é cria do Dario Argento, né, Angélica? Ele trabalhou com o Joey D'Amato, sabe? Ele participou de muito filme italiano muito bom, né? O Lamberto Bava, né? Ele trabalhou com o Dario Argento em várias obras, né? Então, assim, é espetacular, né? A gente não... Ele já tinha feito... Ele participou do Tenebre, né? Participou do Demons, do Lamberto Bava. Então, assim, ele também já tinha feito, né, filmes como o The Church, que é lindo. Lindo, né? Sim. O filme lá dos demonicistas, lá, o Secto, né? E o meu segundo favorito, porque é o meu favorito, né? Você já deve imaginar qual é, mas o meu segundo favorito, o Stage Fright, com o assassino serial da cabeça de coruja do mal. Nossa, incrível. É simplesmente espetacular o filme. Sim, né? Então... A Nia também conhece esses materiais, né? Com certeza, a gente andou até conversando sobre os diálises e tal. E sim, é incrível, né? Eu também sou uma apaixonada pelo cinema italiano de horror. E eu acho que, assim, o Michele, ele conseguiu ser, pra mim, um dos principais expoentes, assim, na década de 90. Justamente com Della Morte e Dell'Amore. Até então, o cinema na década de 90 estava meio esquecido, pelo menos o italiano, e ele conseguiu dar aquele gás, assim. E, porra, que gás, né? Porque eu considero, acho que, o melhor filme da década. Espetacular. E nos anos 90, né, se a gente lembrar lá, aquelas maluquices, né, assim, Boys Sanheim, né, vai ter o Terry Gilliam, que ele também vai trabalhar com o Terry Gilliam, né? Então, assim, vai ter uns elementos surreais, assim, extremamente malucos, estilo Fome Animal. Eu tô puxando muito pra esse lado Evil Dead, Fome Animal do Peter Jackson, porque esse filme tem um pouco dessa pegada, né? E é a minha seara, né? É o que eu gosto mesmo de falar, né? Desses filmes trash, mas o bacana do Michele Soavi é que ele pega justamente esse gore, esse grotesco, esse elemento bizarro, né? Tipo Fome Animal, tipo Evil Dead, aquele humor negro, né? E ele vai usar para contar uma história, assim, profunda sobre o amor, sobre a vida, solidão. sobre a solidão, sobre a existência. Cara, assim, você não espera você pode falar tudo que você quiser desse filme, menos que ele é previsível. Né? Toda certeza. Eu lembro quando a gente conversou antes, né? Concordo. É incrível. Não, eu lembro quando a gente conversou antes que,
Cara, é lindo, inclusive, o jeito, o design, né, que fizeram dos zumbis e tal, dos mortos, né? É claro, o filme todo ele é permeado de muito, muito humor, cara. Desde as fotinhas que mudam, né, das pessoas, né, em seus túmulos, né, cujas fotinhas mudam quando você fala alguma coisinha elogiando, até os próprios zumbis, né, que ele vai matando de maneira aleatória conforme vão entrando na casa dele. Eu acho que aqui permite, né, num momento, assim, antes da gente começar até abordar ou mencionar as cenas que a gente gosta, fazer aqui uma sinopse, né, do que acontece mais ou menos e tal, de personagens. Quem topa encarar essa daí? Tu encararia, Nia? Fazer uma pequena descrição do que se trata mais ou menos? Pro ouvinte? É uma história muito... Que tarefa árdua! Cara, eu sempre falo, eu tava até conversando com o Douglas antes da gente começar a gravação, que eu encaro o De La Morte e Dell'Amore, na verdade, como o meu filme favorito de romance. Eu nunca vejo ele como um filme de horror. Apesar de ter todos os elementos do cinema de horror, eu sempre vejo ele como um filme de amor, um filme de mocinha, aquele filme que a gente assiste no sábado à noite, tomando um pote de sorvete quando a gente tá muito na bad. Só que com zumbis do mal, né? Exatamente. É isso que torna o filme tão mágico. O Michele, ele consegue ser um alquimista, ele consegue pegar todos os elementos do horror e transformar em poesia. O que você vê na tela, aquilo pra mim é poético. Tem uma coisa bacana nesse filme que lembra aqueles diretores surrealistas também da década de 90 também, da França lá, o Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, né, o meu francês, né, o Delicatessen, adoro, a City of Lost Children, tem um elemento assim bem mágico, de fantasia, o Terry Gilliam, né, que ele trabalhou também, o Barão de Munchausen, aquela... Boa, Brasil, né, do Terry Gilliam. Brasil, aquela morte, vocês lembram da morte do Barão de Munchausen? Né? É igualzinha a figura da morte, né, aquele anjo macabro com aquela capa preta do Barão de Munchausen, também tá aí nesse filme. Né? Tem um elemento meio também dupla vida de Veronique, tem uns negócios assim muito loucos nesse filme, que não é um filme de zumbi qualquer, não. Mas não é mesmo. Com certeza. Não, eu vou fazer uma sinopse aqui pra quem nunca assistiu. Porque é justo, né? Porque a gente comenta assim de maneira meio aleatória, a pessoa não vai saber do que se trata e tal. Mas eu vou falar um pouquinho assim. Bora lá, vamos lá. Tentando, né? Porque eu entendo que é uma tarefa realmente meio complicada. Mas vamos lá. Esse filme ele vai contar a história do Francesco Della Morte, né? Que é interpretado pelo, olha só, Rupert Everett, né? Que ele é um zelador de um cemitério numa pequena cidade italiana chamada Buffalora. Ele vive ali numa casinha nas redondezas do cemitério, constantemente rodeado por morte, né? Apenas com seu assistente, né? Que é o Gnag, né? Que ele só fala isso, Gnag, entendeu? Que é interpretado pelo François Hardy Lazaro, acho eu, companhia dele. Aí os jovens da cidade são problemáticos, né? Esses jovens são todos problemáticos, são uma velha, tô brincando, gente, tô zoando. Eles ficam falando que o Francesco é impotente, né? Que roda na cidade esse papo que ele é impotente, né? E ele fala inclusive que não se importa, que ele alimenta essa espécie de boato, ele não se importa. Aí o passatempo do Francesco é maravilhoso, porque ele gosta de ler as listas telefônicas, né? Não importa se elas são velhas e tal, ele vai riscando os nomes dos que já morreram, ele vai tentando fazer aí uma montagem com um crânio humano, né, e tal, colocar todas as partezinhas no lugar. A maneira do acompanhante dele, do amigo dele se entreter, o Gnag, é ficar comendo espaguete e assistindo televisão. E varrendo as folhas, que sempre com vento. Ele nunca consegue juntar a porcaria das folhas, né? Coitadinho do Gnag, voando a porra toda, ele varrendo doidado. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Então... Curiosidade, a inscrição do cemitério em latim tá escrito assim, como é que é? Traduzindo, né? Para os que se levantam novamente, né? Então, na verdade, o Della Morte é um cara muito ocupado, né? Por quê? Porque as pessoas morrem na cidade e na 7ª noite essas pessoas vão levantar, né? E é claro que vão tudo diretamente para a casa dele. Não é verdade? A dado momento no filme, ele vai ver uma viúva lá com os familiares enterrando um senhor, né? E tal. Uma mulher lindíssima, maravilhosa, interpretada inclusive pela Anna Fault,
né, que eu sempre achei ela de uma beleza que é comovente, entendeu? Como ela é bonita, né? Eu lembro ter falado isso no último podcast, assim, que eu achei ela belíssima. Essa mulher que eu me lembro, ela não tem nome, tô correta? Eu acho que não é mencionado o nome dela, né? Isso, é. Ela é ela. Ela é ela, exatamente. O Francesco se apaixona desesperadamente, né? Já começa a sonhar e tal. Cenas muito boas, porque por sinal, um momento que ela tá botando florezinhas, um vasinho com flores e água, ele vai lá, olha só o signo disso, né? Ele vai lá com aquele regador dele lá tentar encher o vasinho dela, né? Ela vai e joga fora a aguinha que ele jogou, por sinal, né? Ele já tá querendo ali, né, alimentar alguma coisa e nada, né? Ela fala que, inclusive, ela é muito apaixonada por esse marido dela, que era um homem muito mais velho, que ele era um amante maravilhoso e tal, né? E você, claro, você acha interessante, acaba até achando engraçado, a fotinha do senhorzinho, quando ela fala isso, sorri, né? Lá o jovem Frankenstein, né? Muito boa essa cena. É aquela velha história, assim, que é até clichê, né, Angélica? Clichê, né? Olha eu falando. Garota encontra a garota, aí ele se apaixona, só que ela morre e vira zumbi, aí ele acha outra garota que é igual a ela, que é uma sósia, e ela morre e ela... Caraca, que só quer saber de homens impotentes. Eu só me relaciono com... É aquela história normal, né? E aí envolve decapitações, zumbis, escoteiros zumbis, freiras zumbis, maníaco do parque homicida, motocicleta. Né? E detalhe, né? Tudo envolvido num elemento assim de filosofia existencialista impressionante, né? Assim, o filme assim, explode a cabeça, assim, não tem como a gente não se impressionar, tanto pela qualidade do roteiro imprevisível, super imprevisível, a qualidade da atuação, os sets que são espetaculares, aquele cemitério, a casa com porão, com nhague lá embaixo, né? Assim, a direção do Michele Soavi é um troço assim espetacular, cara. Isso daí foi filmado naqueles gigantescos estúdios que tem na Itália? Você tem essa informação? Só que é a única coisa que eu não consegui levantar. Sabe aqueles estúdios italianos, gigantescos, monstruosos? Ele né, já estava acostumado a usar grandes sets, né? Se ele já trabalhou com Mário Bava, ele trabalhou com Dario Argento, né? Trabalhou lá com a assistente de direção lá com Terry Gilliam, né? Então ele já estava acostumado, né, com sets grandiosos, lembrando do Stage Fright, né? E do The Church, que são sets também de próprios filmes dele que são grandiosos também. Sim. Né, Angélica? E a qualidade do figurino, da direção de arte desse filme é um troço impressionante, de deixar de boca aberta, né? Os efeitos especiais que vão aparecendo, né? Eles são muito bonitos, né, cara? No caso, os efeitos estão a serviço da história de uma maneira muito complexa, inclusive, né? Eu lembro que quando eu conversei e vi com o Douglas há tempos atrás, eu fiquei totalmente embasbacada pela visualização da morte, assim, aos mortos em si, que me remetia muito àquele filme zombie, sabe? Do Lucio Fulci, né? E tal, né? Que é integrado com a natureza. É muito lindo, sabe? Além de tudo, claro, é uma coisa bonita de se ver e é cheia de camadas e tal, de subtexto, sabe? É muito bonita essa integração com a natureza. Eu acho bacana porque o Lucio Fulci, ele tinha no Zombie 2, né, que a gente gravou há muito tempo atrás um podcast sobre, né, Angélica? A gente fala lá do zumbi podre, né, do zumbi saindo lesma, minhoca, aparecendo osso, esqueleto mesmo, né? Ele podre, assim, né, feio, horrível. E aqui a gente tem um outro elemento da natureza, né? A morte, ela é podre, né? O cadáver, ele apodrece, né? Mas aqui no De La Morte e De l'Amore, o troço é tão poético, né? A gente tem a natureza se misturando, né? Porque a vida precisa da morte, né? O humus é o quê? São coisas que estavam vivas que se decompuseram. Né? Então você tem o zumbi entremeado com galho de árvore, folha seca, né? Isso é muito legal. O zumbi aqui também a estética do zumbi é um troço muito bacana,
né, entremeado com árvore, né? Inclusive o marido da viúva vão fazer amor, né? O coveiro vai fazer amor com a viúva em cima do túmulo do velhinho falecido. Sim. A árvore é um canal de comunicação, né, entre a sacanagem lá em cima e o velhinho que tá lá embaixo, coitado, sendo traído. Gente, e a cena é maravilhosamente linda, né? Como ela evoca o sexo, né? Porque fica aquele fogo fato em torno deles, né? E aquilo tudo, lembra que espermatozoides e tal, né? É muito cheio de símbolos. Eu sei o que falar, é muito maravilhoso, assim. Queria até dar voz à Nia, porque eu sei quanto que ela gosta do filme, pra ela poder falar um pouco também. Nia, fala aí, porque senão a gente vai ficar louquinho aqui. Essa cena em particular, ela é muito... Ela é esteticamente bonita, mas eu vou ser redundante, mas a poesia em torno dela e a beleza da Anna Fault é algo que é impressionante visualmente. Porque, porra, aquela mulher é muito bonita, cara. Eu sempre fico muito triste de lembrar que ela existe. Porque não importa o quão bonita nós sejamos, a gente vive num mundo onde existe ela, e ela é sempre muito mais bonita. Ela é maravilhosa, mas a gente também é maravilhosa. Sim. A gente só não tem a sorte de, né, conhecer um coveiro legal. Um gótico suave, hormão, né, e tal. Um gótico meio emo, né, e tal. Essa coisa meio trevosa de ficar em cemitério tomando vinho e tal. Isso infelizmente não acontece. Infelizmente ou felizmente, né, também não sei. E tem uma outra coisa interessante aí, né, o coveiro. Olha só que bacana, né, a gente tem aí o sexo, né, a morte. O coveiro é meio antissocial, ele gosta de quebrar aquelas regras da cidadezinha, né? Ele não se dá bem com a população, os jovens fazem bullying com ele. A questão da burocracia lá do cartório, né? A delegacia, o policial tá nem aí pro Della Morte, né? O doutor também não tá nem aí. Então a gente tem uma questão aí, ó, se a gente fizer a comparação, né, de um ser antissocial que é coveiro e ter obsessão pela morte e pelo sexo, que é a continuidade do sangue, né, nós temos aí também a figura do José Mujica Marins, José do Caixão. Opa, né? sim, ele realmente. Né, o que é a vida é o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência, ou seja, o sexo. Né? Ele precisa buscar a continuidade do sangue dele, que é o sexo. Então você tem elementos em comum, né? Um cara nihilista, isolado, né? Que gosta de quebrar o tabu das cidadezinhas do interior, né? Seja na Itália ou no interior do Brasil, né? Nós temos os coveiros aí, revolucionários e nihilistas, né? Sim. Isso é muito interessante, né? E o Francesco mesmo é um cara que a gente não pode negar que ele é um excelente coveiro, porque a única coisa que ele tá preocupado em fazer é em realizar o trabalho dele. E se o trabalho dele envolve matar pessoas que já estão mortas, ok, ele não se importa se o fato dos zumbis, dos mortos estarem voltando à vida, se aquilo é um fato isolado que acontece na cidade de Bufalora, ou se acontece em outros lugares do mundo, e para ele aquilo não tem importância alguma. Ele só quer fazer o trabalho dele. Eu achei isso genial. Ele é um cara focado naquilo que ele tem que fazer, porque a vida toda dele girou em torno daquilo. É aquilo que ele sabe fazer. Então ele faz aquilo com maestria. Ele não se importa com o resto. Ele foca e trabalha. Ô, Nia, é verdade. E tem uma questão bacana aí que você tá falando, que o cara, ele tá assim, enfadado com essa vida, né? O trabalho é o que ele sabe fazer. Ele é coveiro, ele enterra os mortos levantam, ele mata de novo. Ele mata, os mortos vivos, né? Então é uma vida mecânica, é uma vida sem sentido. Exatamente, e eu acho isso genial, porque é uma analogia para nossa vida no geral. A gente acorda e trabalha e volta do trabalho, e eu acho que o filme todo, na verdade, ele é muito focado nisso, assim, não diria no fracasso, mas assim, no vazio da existência, de você apenas trabalhar e sobreviver e, tipo,
e não se importar com nada mais fora aquilo. É muito o que a gente passa na nossa vida. A gente, infelizmente, acaba se importando só com o trabalho. Então eu acho isso também meio genial. E eu acho engraçado, assim, do personagem dele, que é um personagem que tem todas essas questões que vocês colocaram, e tem esse negócio do anseio do amor, né? Porque, assim, é um amor que quase que, praticamente, quando ele se realiza, novamente ele vai ficar ansiando, porque vai dar merda, né? Vamos contar aqui só um trechinho que é interessante. Ela vai lá, vai fazer amor com ele, vai tentar fazer amor, acho que eles não conseguem nem ir às vias de fato corretamente, né? Aí o marido dela, né, ele vai levantar, ela vai falar assim, querido, o que você está fazendo? Você sempre foi tão compreensivo. Ela fala algo assim, engraçadíssimo, né? Aí ele, agora não! Aí vai, morde ela assim, e cá está a nossa lindíssima Anna Fawcett, que, né, já era, né? Não tá mais no mundo dos vivos, né? E ela é impressionante. Eu sei que as pessoas questionam e tal, e a gente faz isso também. A questão da superexposição da mulher, da nudez, da fetichização da beleza. Mas ela é incrível, cara. Não dá pra gente evitar, entendeu? Comentar as cenas que ela faz, que não são cenas apenas de nudez, elas não são gratuitas. Elas não são colocadas de maneira gratuita. Não é nada apelativo. Isso, elas fazem parte da história. O momento onde ela, que tem uma cena engraçadíssima, que ele vai levar ela enquanto viva ainda lá para um mausoléu, que ela se rasga toda lá no esqueleto, fala, não, me larga, ela se assusta. E o momento onde ela, depois de morta, ela, belíssima, assim, uma beldade, quase que uma estátua, né? Ela coberta por aquele fino tecido, né? E aquele fino tecido que revela o corpo dela, no momento onde ela abre os olhos, né? Que ela voltou do mundo dos mortos, é uma cena linda, sabe? Você fica assim, nossa, essa mulher, sabe? É incrível. A nudez dela em si no filme nem de maneira alguma é gratuita. Ela tem todo um contexto necessário. E faz em nenhum momento, né? se torna, exatamente, em nenhum momento se torna apelativo. E é triste porque muita gente sempre fala, e é inegável você falar do filme e não lembrar dela, das cenas que ela tá nua e tal. Mas não é nada banalizando o corpo feminino, na verdade é mostrando o ser humano em sua essência, nu, a gente nasce nu, então não é nada banal a claro. Não, e ela é um personagem complexo, né? Ela não é um personagem sem camadas também. Não, ela não é exatamente. O bacana é que vocês estão falando aí da questão da nudez da atriz no filme, cara, tem uma coisa fantástica que vocês estavam falando do mausoléu. Em meio às caveiras, né, aquela coisa toda macabra, ela aparece nua. É o contraste muito bacana do diretor. E também tem a cena lá no túmulo, que quando ela tá nua, né, indo pras vias de fato com o coveiro, parece que ela tá como um anjo da morte ali, né? Vocês lembram aquela... As asas do anjo da estátua, sim. Toda vez que tem a nudez dela, tem algum elemento ligado à morte. É porque sexo, vida, né, e a morte estão intrinsecamente ligados nesse filme. Né? São, na verdade, né, se a gente já ir viajando, né, partindo para as viagens, né, nessas estradas da vida e da morte, essas duas razões, o sexo, o amor e a morte, são as tentativas de buscar a razão para a existência do coveiro. Né? Então, né, a morte e o sexo estão intrinsecamente ligados em todas as cenas. Seja ela no mausoléu, seja ela com as asas da morte, seja ela com fogo na cama, né, no terceiro papel dela lá, né, como a prostituta que pega fogo, né, então a morte sempre está do lado dela, né, em todos esses momentos, né. Os personagens em si do filme, na verdade, são muito... eles anseiam pelo amor, né? O próprio Gnag, na verdade, né? Sim. Tudo que ele faz quando ele conhece a filha do prefeito, a Valentina, se você vê que são personagens carentes, porque eles estão vivendo naquela rotina deles, e eles anseiam pelo amor como algo que vai dar um significado para aquela existência deles. Os dois personagens, eles são muito carentes de afeto, né? É verdade. Não, e mencionando aqui a questão do Gnag, né? Que é muito legal, né? Ele é como é que eu posso explicar? Ele é uma espécie de alívio cômico dentro de muitos alívios cômicos, né? Mas tem até uma coisa emocionante no personagem dele, uma inocência, né? Uma carência, né? Essa personagem mesmo aí, que é a filha do prefeito, ela vai morrer,
né? Dentro de um acidente que, cara, acaba sendo uma coisa engraçada, né? Porque o filme, ele trabalha muito bem essa questão do humor negro, né? Vejam bem, ela junto com outros vão ser mortos devido a um acidente de trânsito num ônibus cheio de escoteiros, né? Que estavam vindo tipo de um acampamento de escoteiros com freiras e tudo, ou seja, vão morrer muitas pessoas e o Francesco Della Morte vai falar assim, nossa, precisaremos de mais balas, né? Não é verdade? E essa cena, já prevendo o trabalho que ele teria. Essa cena, é um ônibus lotado de escoteiro com a freirinha lá dentro. E os motoqueiros do mal que tripudiaram, fizeram bullying com o Francesco e fizeram bullying com o Nag, né? A filha do prefeito mó pedante, né? Tratando o pobre do rapaz mal, né? Só porque ele é um pouco antissocial. Objetificando um pouco ele, né? Quando ela conhece ele, ela chega a perguntar pro pai se eles podem comprar ele. O que é isso? Nossa. Ela pergunta. O que é isso? Isso é um ser humano. E ela... com problemas, claro, mas ainda é um ser humano. E ela vai na garupa do garoto lá, do motoqueiro, né, do líder da gangue dos motoqueiros, e a cena é um festival de ônibus caindo do barranco, sangue explodindo no vidro, embaixo do ônibus, e detalhe para o ponto de vista da testemunha do acidente, que foi o cavalo. Isso é espetacular. Realmente. Morrem umas 30 pessoas no acidente e o cavalo... O cavalo é a única testemunha ocular, né? O pior que né? Aliás, vocês falaram de ponto de vista, esse filme tem umas coisas muito legais, umas experimentações, coisa que eu também já vi lá no filme antigo do Lutfult, né? No Zombie 2, que é a terra cobrindo, o ângulo de dentro do túmulo, né? E tal. Ele tem muito, assim, experimentações visuais legais, né? Você fica, caraca... A Argento fazia isso. Aquelas câmeras que rodavam incessantemente com aqueles corvos lá do ópera, lá do Argento. Sim. Aqui o Michele Soavi vai fazer também essa viagem com a câmera. Tem cenas, até a cena que a gente vai falar, que a gente, né, que existe uma certa cabeça voadora no filme, e aí o ponto de vista da câmera é de dentro da boca dessa certa cabeça voadora zumbi, né, que tem um véu e uma grinalda lindas, espetaculares, né? Assim, aliás, a cena em que o Nag tá tocando aquele instrumento musical e a cabeça vai acompanhando ele, como os ratos da fábula do músico de Bremen, aquela cena também é fantástica. Sim, uma cabeça se arrastando. Nia, a questão aí é fantástica, porque a gente pensa, né, num sujeito que é antissocial, ele não tem jeito com aquele jogo do flerte, né? Ele não se dá muito bem com as meninas, né? Como a gente vê, né? Porque ele vomita na garota, né? Inclusive, né? Pois é. Ele tá fazendo aquilo que é um clichê de filme romântico, né? Aquela questão da serenata, a questão de levar pra jantar, aqueles clichês que a gente vê nesses filmes blockbuster, né? O cortejo mesmo em si do romance, né? Ele tá cortejando a cabeça. Mas aí você tem a subversão aí, cara, é um cadáver sendo cortejado pelo tio Chico antissocial que mora dentro do porão. Assim, e é como a própria cabeça fala, ela é só uma cabeça, ela não vai ter muitas opções melhores de relacionamento, então é o que tem pra hoje. E ela fica tão mais legal, né, depois que ela morre, né? É que nem a Noiva Cadáver do Tim Burton, né? Aliás, outro aí também que provavelmente o Michele Soavi viu muito filme do Tim Burton, né? Porque é que nem a Noiva Cadáver, né? O pessoal, o mundo dos mortos é tão mais colorido, mais legal, né? Do que o mundo tétrico, burocrático, né, da delegacia, totalmente. Do hospital, do cartório, né, do prefeito corrupto que quer usar. Olha só, né? Ele enterra a filha dele, né, a Vanessa, essa que inclusive vai ser a moça cortejada, né, pelo Nag. Ela é enterrada num caixão que tem parece da Branca de Neve o caixão, né, que tem um esquife de vidro, né? E ela tinha sido decapitada, né? E o canalha do prefeito quer usar a própria filha para fazer campanha para ele se reeleger, né? Também, o cara, ele tava no 15º mandato dele na cidade, né?
Não, e é isso, errado aí. É interessante, né, a gente vê como até existe assim um subtexto à questão política, né, italiana, né, porque é famoso, né, e tal, né, é muito interessante, cara, eu gosto muito de tudo que o filme vai abordando, assim, vai jogando, parece até de maneira aleatória e tal, mas não é, né, não é, porque tudo se encaixa. A velhinha que fica o tempo todo perguntando e chama ele de engenheiro, né? Fala assim, bom dia, engenheiro. Ela vai todos os dias no cemitério. Porque ela tá ali em convívio, vamos colocar assim, com a morte, né? De maneira muito próxima. Uhum. Tem um momento que ela fala pra ele assim, olha só, as minhas 2 fotos. Qual você acha melhor? Tem uma foto dela bonitinha, na outra ela tá mais velhinha. Ele olha assim e fala, os 2, né? E tal. Eu adoro opiniões de homens bonitos, jovens, né? Algo assim. É muito adorável, sabe? Tem a questão da memória na Itália, né? O passado fascista, aquela situação toda, o aparato burocrático de um Estado fascista, controlando as cidades do interior, né? Então você tem aí a polícia, o hospital, as autoridades, né? A burocracia, o cartório, o médico. O Estado mesmo, né? Exatamente. A história também passa, pode não parecer, mas a história também passa por um viés meio do Kafka, né? Se a gente pensar naquela questão aí de que a pessoa está presa dentro daquela cidade, sim, e a gente vai perceber quando o filme vai progredindo, os personagens estão literalmente presos na cidade. É um troço bem kafkiano, né? Esse elemento aí de que você não consegue fugir do Estado, não consegue fugir do passado, aí a memória, né? Essa velhinha do andador, né? Ela é bem interessante essa questão da foto, a lista telefônica, né? A questão do documento. Ele faz questão, o Coveiro, de apagar da lista telefônica o único livro que ele leu na vida, né? Porque o outro livro, que ele só tinha lido 2, né? Um ele não acabou de ler e a lista telefônica. E ele nem fala qual foi o livro que ele não acabou de ler, né? Parece coisa da máquina do tempo, né? Que a gente quer saber quais foram os livros que ele voltou para pegar, né? Interessante. Então tem esse elemento aí da burocracia, do Estado fascista, né? Ele vai acabar se revoltando contra esse sistema, porque para ele, no final das contas, vai ser tudo indiferente, né? Porque se o trabalho dele, burocrático, do dia a dia, era matar os mortos que se levantavam, e ele nem perturba o prefeito com isso, porque vai gerar mó papelada, né? Ele pode perder o emprego. Então ele é um cara bem pragmático, né? Ele não tá nem aí se o troço... Se tem zumbis levantando escoteiro de freira, do que quer que seja, ele tá nem aí. Ele quer fazer o trabalho dele. Ele só quer cumprir o papel dele, né? Exatamente. O próprio investigador de polícia, né? Ele faz o trabalho dele de maneira bem porca, né? Quando o Francesco começa a matar pessoas, ele praticamente fica cego. Ele não vê o que está acontecendo ou finge não ver. Uhum. Porque é mais cômodo para ele manter as coisas como elas estão. Exatamente. É claro. É legal como ter a representação do Estado, né? Remete a gente até, de certa maneira, ao filme do Pasolini, né? E tal, né? Que a gente já comentou também. Sim. Muito legal. Pasolini, o Carlos Saura, né, Angélica? Ai, maravilhoso. Sim. O Cria Cuervos, a questão da memória também da foto. Lembra lá do Cria Cuervos? Sim. Tem uns elementos aí. A Europa muito traumatizada nesse pós-Segunda Guerra, né? A questão do fascismo que gerou marcas. Então, quando o filme foi infelizmente um fracasso nos Estados Unidos, porque venderam ele como se fosse um filme animal, e apesar dele ter elementos, né, escalafobéticos e gore e maluquetes do filme animal, do Peter Jackson, o filme não tem só isso, né? O filme tem esse elemento político, essas alegorias políticas, essas metáforas que o público americano não viu. E aí o filme, claro, depois dos anos, né, o filme já completou 20 anos, né? Uhum. Depois de virar cult, né, que as pessoas vão descobrindo, né? Vão descobrindo o tesouro que é esse filme, né? Exatamente. Sim, com certeza. E uma das cenas, com certeza, que são mais incríveis, né, que é atordoante, gente. É tudo, desde o som. O filme ele tem um design de som incrível, né? Falando até, inclusive, do soundtrack, né? Que é lindo. Do filme, né? Maravilhoso mesmo, né? Tem Hellraiser, né? Toca Hellraiser, né? De certa maneira, né? Aquelas batidas de Hellraiser, né? E a cena que depois do acidente de ônibus lá com os motoqueiros, que o motoqueiro é enterrado, primeiro que ele é enterrado com moto e tudo,
né? É incrível. Já começa aí, né? Já começa aí, que é surreal, né? A surrealidade... E a moto aí. A moto passando aí. Não, foi ele, cara. A gente mencionou... Essa cena aí do motoqueiro levantando, tem um filme que eu preciso falar, cara. Ele não foi podcast ainda, eu tenho que falar dele em algum lugar. Eu acho que eu sei qual que é. Ah, sabia. Cara, é os motoqueiros zumbis, é um filme inglês, né? Que tem os hippies motoqueiros zumbis, que é o ritual pra voltar dos mortos, incluindo sapos, né? Eu preciso falar desse filme, ou não pode trash, ou a gente pode tem que fazer, ó. Faz um podcast e convida a Nia, viu? Essa maravilhosa. Viu? Convida ela, essa incrível. Tá gostado. Chama-se, ele é o homem da pauta, viu? Então ele é mais fácil de convencer. Não, ótimo. Mas a cena, cara, é linda, né? Porque o barulho, tudo som, né? A terra começa a tremer. A gente não falou, mas tem a filha do Dario Argento no filme, trabalhando, né? Fazendo uma ponta, né? A Asia Argento, né? Novinha, né? Porque é na época do Catedral, né? E tudo. Então, ela tá novinha e tudo. A Nia até comentou no outro podcast que eu achei muito divertido, que o pessoal fica falando assim que uma das melhores coisas que o Dario Argento fez foi a filha, né? Linda, né? A Asia Argento, né? É uma das melhores obras dele. Ela é lindíssima mesmo. Um brinde às moças europeias, às brasileiras também, né? Mas a gente está falando, a gente precisa brindar. E esse zumbi, Angélica, é um troço espetacular, porque lembra que a gente estava falando que os zumbis, eles são mesclados com as árvores, com os galhos, as folhas? Esse zumbi, ele é diferente. Ele é misturado com as engrenagens da motoca. Exatamente. Ele é não é? Isso na mão dele tem uma espécie de mola, sei lá, um negócio assim. É uma coisa de moto. Ele é totalmente e me lembra, incrível. Essa cena da moto me lembra muito, inclusive, a cena da moto no Demons, do Lamberto Bava. Que também tem a cena da moto dentro do cinema. Aquela cena também é genial. Exatamente, né? Assim, são várias referências aos cineastas, né? Ele falou que ele tem grandes influências aí no De La Morte de l'Amore, Michele Soavi, né? Do Terry Gilliam, né? Do Lamberto Bava, do Dario Argento. A gente já falou, né? Do Dario Argento, já falamos do Lamberto Bava aí, né? No Demon. Mas tem o Terry Gilliam também, quando ele queima, quer dizer, quando o Nag joga a lista telefônica, queima a lista telefônica do De La Morte, das cinzas da lista telefônica surge a morte. Né? E a morte é a cara da morte lá do Barão de Munchausen, do Terry Gilliam, né? Assim, tem vários elementos aí que ele traz de homenagem. Muita referência. Não, e a morte fala uma coisa incrível, impressionante pra ele. Fala assim, olha, você não se meta nos meus negócios, né? Se as pessoas levantarem, quem é você pra matá-las, né? O que você quer fazer? Você vai matar os vivos, então, né? Aquilo ali fica meio assim, dá a impressão que é a própria culpa dele, né? Porque essa personagem mesmo aí da Asia Argento, que é apaixonada por esse motoqueiro, que estava meio comprometido com a filha do prefeito, só que ele estava envolvido com ela, ele acaba devorando a menina, né? Começa a devorar e ela fala assim... Sim. O que ela fala é muito simbólico. Ela fala assim, deixa ele me comer. Ela fala assim, eu quero que me coma quem eu quiser, não se mete nos meus negócios, a menina fala. Ele pode me comer, ele vai comer quem eu quiser, vai me comer. Pronto, acabou. Ele tá me comendo. Literalmente. Deixa o zumbi me comer, poxa. Mas a fala da morte também remete muito ao Francesco. Ele realmente é tão focado nos mortos que ele mesmo fala pra essa personagem em algum momento, tipo, me deixa em paz, eu não tenho tempo pros vivos. Ele sempre tá tão focado nos mortos que ele realmente não tem tempo pros vivos. E tem umas frases que ele fala, né? Eu daria minha vida pra morrer, né? Ele fala, o amor à primeira vista não conta, o que conta é o amor eterno que você leva pro túmulo. Ele sempre vai associando vida, morte, amor, né? E no final todo mundo vai morrer mesmo. Ele tem umas frases assim tão bacanas, né? E ele lembra muito, nesse lado cool, nesse lado blasé dele, lembra muito Ash, né? Do Evil Dead. Eu tô levando um pouco pro lado do Ash, né? Mas é porque realmente lembra.
Não, e é importante até mencionar, né, porque é baseado nas histórias do Tiziano Sclavi, né, que é o cara lá que escreveu o Dylan Dog, né, e o Marcos adoraria estar nesse podcast, porque ele iria falar isso com certeza, que depois desse filme, a aparência do Dylan Dog nos quadrinhos, né, que é um quadrinho italiano muito interessante, teve uma produção americana, viu, gente, que não é muito boa, tá, até não é muito legal não, foi um desses Supermans aí que fez o Dylan Dog. É generosidade da sua parte dizer que aquilo não é muito bom. Eu sempre tenho pena de pegar e destroçar as coisas, porque assim, como ele é um filme que acaba sendo divertido, cachorro morto, né? Não, ele é um filme que acaba sendo divertido, aí tem aquela temática de zumbi, aí eu fico com peninha de destroçar ele, sabe? É que ele perto do De La Morte, coitadinho dele, né? Perto do próprio quadrinho do Dylan Dog, né? Sim. Sim. O De La Morte, De l'Amore tem essa transformação a partir do momento que ele conversa com a morte, né? A gente tem esse lado blasé dele, que ele não tá nem aí pros vivos. Às vezes ele tenta buscar um sentido para a vida dele, seja no trabalho, ou seja encontrando o amor da vida dele, né? Que o amor, no caso, é interpretado aí pela mesma atriz em 3 papéis diferentes, né? São as representações do amor. Primeiro a viúva, né, que acaba morrendo, né, também, né, no comecinho do filme, né, nos sets maravilhosos lá do cemitério, né, a cabeça voadora, que era a namorada do Nag, né, acaba voando e matando o prefeito, o próprio pai, né, então um novo prefeito aparece na cidadezinha, né, e aí a assistente do novo prefeito é também interpretado, não é? Pela Lucia Fauci. Né? Pela Ana Fauci, sim. Ana, pela Ana Fauci. E aí a gente tem uma coisa bem interessante, porque ela fala que é só o amor platônico. Eu não quero saber de sexo, eu odeio o pênis. O pênis é maligno, é que nem Zardões, né? O pênis é maligno, né? Só queremos a arma. A arma é boa, o pênis é maligno. Então, você, por favor, não faça sexo comigo e fique broxa. Né? Aliás, o pessoal da cidade fica fofocando aí que você é broxa. Né? Ele, não, isso é mentira, intriga da oposição. Não, mas peraí. Eu só gosto de você, só vou gostar de você se você for broxa. Aí lá não, então tudo bem. Inclusive, deixa eu ir lá tomar o Viagra ao contrário, lá no Dr. Verese, né? O doutor pedante lá que gosta de acariciar os seios das estátuas do cemitério maluco, aliás, né? Que é prova de amor maior que essa pra um homem do que abrir mão do próprio elemento da masculinidade dele, né? Sim. Porque ele basicamente procura o médico pra ser castrado. Exatamente. Que loucura. Que essa, olha, eu não curto a figura do pênis. Ah, tudo bem, eu tenho um aqui, mas eu consigo resolver isso ali rapidinho, eu arranco fora, tipo, cara, uau! Quer prova de amor maior que essa? E aí, o médico que é incompetente, todo mundo é incompetente, né? As autoridades desse filme são incompetentes. Ele, eu não vou cortar fora isso não, me dá isso aqui. Aí ele pega uma seringa dos 2 metros de comprimento e tá! O grito dele vai na lua. A injeção é tão forte que ele fica agonizando por semanas, né? Ele fala pro Nag, eu estou morrendo, Nag, eu vou morrer, eu não suporto mais essa dor. Fala pra minha nova namorada, pro amor da minha vida, que eu vou morrer e que eu não estou mais aqui. Mas era tudo excesso de dor, só que ele sentia. Ele não ia morrer, não. Ele melhora. Enquanto ele tava ali agonizando, o objeto do amor dele tava levando um rumo bem diferente daquele que ela tinha prometido, né? Que cena bizarra, né? Exatamente. O novo prefeito acaba estuprando ela e ela alega pra ele que ela adorou. Que ela aprendeu. Ela aprendeu a gostar de sexo num estupro. E aí ela vai casar com o cara. Ela vai casar com o estuprador. Mas aí ele tava... Exatamente, ele tava abrindo mão da masculinidade dele por ela e ela, de uma certa forma, acaba abrindo mão da feminilidade dela também. Pois é um negócio assim, já que a vida não tem sentido, né? Então, assim, o papel do homem, o papel da mulher, o que é crime, o que é seguir conforme os ditames da lei, da sociedade, já não fazem sentido. Então, o filme começa
O filme começa de uma forma muito bizarra, porque a gente vai viajando com os personagens, né? O filme começa a desconstruir normas sociais, começa a desconstruir padrões de conduta, projetos de vida, né? Tipo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser uma boa esposa, né? Já ninguém ali quer ser bom em nada mais, né? É verdade. E a morte plantou a sementinha na cabeça do Della Morte, né? Falou, você tá matando os mortos-vivos, você podia matar os vivos-mortos. Quem são os vivos-mortos? As pessoas que estão vivas, né? Mas que só estão vivas porque o coração bate. Porque o tédio, né? O dia a dia burocrático já matou essas pessoas há muito tempo, né? Sim, olha que bizarro. É interessante. Não, e tem a questão amigo, né? Porque ele parece ser um cara muito solitário, parece que só tem o Gnag ali, né? Mas ele tem um amigo que liga o tempo todo pra ele, que é o Franco, né? Que é o cara que trabalha se eu não me engano, na prefeitura, na Câmara Municipal. No cartório, né? Um cartório, isso. Nome, Exatamente, que é o cara que fica o tempo todo ligando pra ele. Aí ele tem umas conversas muito interessantes e reveladoras, até do final dessa história com esse amigo, né? Porque o amigo dele fala assim, olha, como é que será que é o resto do mundo, né? Aí ele responde, não imagino como seja, né? Aí eles falam assim, acho que a gente nunca vai conseguir sair daqui, né? Aí ele fala pro amigo, não, você vai conseguir. Um dia a sua mulher vai morrer, a sua filha vai crescer, vai odiar você, né? Ele fala isso pro amigo dele, né? Então parece que é até meio premonitório, né? É muito interessante, assim, até a questão amigo dele, que ele fala uma coisa muito bonita, mas no meio jogado ele fala assim, eu falo muito com meu amigo pelo telefone, mas eu sempre vou visitar ele, né? Porque ele tem que ir lá ver, né? Como é que as pessoas estão pessoalmente e tal. Ele vai lá, ele passa na câmera lá. Precisa manter esse protocolo social, né? Isso. E na verdade é muito o que a gente faz também, né? A gente acaba sendo tão... Exatamente, a gente acaba sendo tão tomado hoje em dia pelas redes sociais que a gente acaba perdendo esse vínculo físico com as pessoas que nos rodeiam, né? Sim. Tem uma coisa interessante aí, vocês estão falando de isolamento, o cara ele é antissocial. Essa alienação, nesse aspecto, funciona assim pro Della Morte. E pro Nag, né, a gente tem também a alienação dele, o isolamento, é o quê? É a TV. Tanto que o amor do Nag, né, o amor da vida dele, que é a cabeça de noiva que vai andando pelo cemitério com ele coloca dentro da televisão. É o altar. É o altar isso, dele. Coloca ela como uma santa no altar. Você tem dois polos aí de alienação e de isolamento, né? O Della Morte e Della More não consegue encontrar o amor da vida dele, ele sempre vai buscar o amor da vida dele, não consegue ter outras amizades que não fora do cemitério, tanto que ele fala várias vezes que ele convive mais com os mortos do que com os vivos, né? E com o Nag, que também é companheiro de profissão, né? E de matar zumbi, né? E aí a gente tem o cúmplice dele. E ele tá lá pra tudo o que for, né? Pro que der e vier, o Nag. Né? Mesmo depois que o Della Morte dá um tiro na cabeça da Vanessa, dá um tiro na cabeça, que é só a cabeça mesmo, da Vanessa, que eu tava... dá um tiro na cabeça dela, né? A gente, caramba, o Nag vai ficar contra o Della Morte? Não fica não. Ele tá lá pro que der e vier. Ele realmente... Eles são eles têm uma relação quase simbiótica. Os dois, né? Um depende do outro. E isso fica bem claro no final do filme, no último diálogo do filme, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente, né? Essa questão aí, pessoal, é uma coisa muito ligada à filosofia existencialista, né? Buscar o sentido para a vida, né? Você vai buscar na profissão o sentido para sua vida, né? Você vai buscar na máscara social em busca de aprovação das pessoas, seja nos likes e curtidas lá do Facebook, seja, sei lá, fazendo um videoblog no YouTube, né? Você quer aprovação, você se importa com o que as pessoas estão pensando, né? O Nag e o Della Morte, muito pelo contrário, eles estão simplesmente cagando para aprovação, né? E aos poucos eles vão percebendo também que o amor também às vezes, né, não é a solução, né? O Della Morte taca fogo na moça, né? Na terceira versão da Anna Fault, né? Eu tenho uma coisa interessante, queria até perguntar para vocês. Eu acho muito curiosa essa maneira dela reaparecer
na história, né? E eu entendi isso daí, as várias vezes que eu já assisti o filme, como se todas as mulheres fossem uma, aos olhos dele, entendeu? Que na verdade ele tem uma interpretação única da mulher, né? Distorcida, inclusive, são várias mulheres, só que elas parecem a mesma para ele, né? Porque elas são inatingíveis, né? Inalcançáveis, né? Sim. Elas são, exatamente, elas não são... elas são o ideal. É isso aí, elas são, na verdade, a ideia do amor, do sexo. Exatamente. Né? Quer dizer, o que ele padronizou, né? É exato, é o ideal. Assim como ele tem uma ideia do que é a morte, né, ele vai ter uma ideia do que é o sexo, o amor. Né? Então, que são as duas tentativas de existência da vida dele, de razão para existência da vida dele, né? Tanto dele quanto do Nag, né? Que os dois buscam amor e dão com burro na água, né? Os dois lidam com a morte, né? Ali de forma bizarra, né? Tanto com os mortos-vivos quanto com os vivos-mortos, né? Vai ter uma hora aí que o Delamorte vai começar a simplesmente jogar pro alto toda e qualquer forma de convenção social e construção do que é certo e errado. Ele vai simplesmente sair matando todo mundo, né? Tem um momento aí, assassinos por natureza. Não, ele até sonha com isso, né? E tal, né? Aliás, é uma cena do caramba, né? Que ele tá sonhando que tá detonando a cidade inteira, né? Ao som de uma versão que me pareceu uma versão de Ódio e Alegria, né? Algo do gênero, assim, né? Ao fundo, isso. Né? Sim. Mas lembra da Ódio e Alegria do Laranja Mecânica, que ele servia para programar as pessoas, né, e seguir os conformes, os ditames de uma sociedade fascista lá do Laranja Mecânica, não é? A gente tem aí o desprogramamento dele, sei que é assim que se fala, né? Isso é a desprogramação, né? Não sei como é que fala isso, mas ele tá desaprendendo a conviver em sociedade e despirocou de vez, né? Despirocou literalmente, né? Tem o dia de fúria, né? Exatamente, ele vai pegar a arma e ele simplesmente não divide, não separa mais o que é vivo-morto de morto-vivo, né? Ele vai matar todo mundo, né? E lá no ele hospital, nunca é considerado uma ameaça, né? Verdade. Exato. No hospital, as pessoas estão tão mecanizadas, né, que ele tá com uma arma em punho, ele vai lá falar com o Franco, né, o cara lá do cartório, que ele tá comatoso, né, e o delegado até falou que os escoteiros que levantaram, morreram, as pessoas que morreram aí ao som de Ódio e Alegria lá na cidadezinha, tudo foi culpa do Delamorte, né? Mas o delegado incompetente fala, não, já arrumei um culpado aí, ó, já arrumei, quem botou fogo lá na menina que tava se prostituindo também, eu arrumei aí um culpado, pode ficar tranquilo, Delamorte, né? O culpado é o Franco. Aí ele fica pau da vida porque ele fala, pô, até o que eu faço, que é matar as pessoas... Até nisso ele fracassa. Exatamente. Não recebe crédito. Então, não recebe crédito nenhum. E aí ele fica pau da vida. E o médico, o doutor que chega lá, também tá totalmente mecanizado, né, com o dia a dia, a rotina. Tem o cadáver da freira que o Delamorte acabou de matar, tá lá no chão, estatelado, né, o cadáver da freira. Aí ele passa por ali, mas o que a freira tá fazendo? O Delamorte, ela tá rezando, né? E aí o médico, ele vai lá, pega como é que chama? A radiografia do Franco em coma e tal, e acaba morrendo também. As pessoas simplesmente ignoram o fato de que tem um maníaco homicida serial killer lá dentro do E do o hospital, próprio policial, né, fala pro Delamorte que tem um louco armado que tá matando pessoas no quarto andar. E o Delamorte tá com uma arma na mão e o policial fala, bom, pelo menos você tá seguro, você consegue se defender. Tipo, ninguém enxerga o perigo nele. Não, na cidade as pessoas só veem o que elas querem, né, cara? É bizarro o comportamento da cidade. Eu lembro aqui no Brasil, né, até pela minha idade, que eu gostava muito daquele O Bem Amado, né, que é uma história que já que você fala em cemitério, você pensa no BR, você pensa no Bem Amado, no Érico Veríssimo, não é verdade? Do Incidente Antares, né? E é muito interessante essa relação das cidades bizarras, né? Porque essa cidade é qualquer negócio, cara. E o final, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, what the fuck, né? Mas aquele what the fuck do bem, sabe? Que eu falei, nossa, é algo assim como, sei lá, o final de Man in Black, né? Que você vai ver que tem um universo dentro do outro e tal. É um final sensacional.
sensacional que o filme tem, né? E meio que não te prepara, né? O filme não te prepara, talvez, pra esse final, né? Ou talvez na segunda, na revisão, você consegue ir pegando as coisas pra tentar entender, né? O que tá acontecendo, porque na verdade eles estão fora, né? Eles estão à parte, né? Numa outra realidade, né? Uma realidade estranha, né? Bizarra pra caramba. É muito bacana esse final, porque a única pessoa que eles tinham, bem ou mal, uma conexão emotiva no filme era a velhinha do andador, né? Ela morre. Quando ela morre, ele até fala, poxa, os melhores sempre morrem primeiro. Porque pra ele, é quando ele tá sentindo a dor da morte, aquele pesar mesmo, luto, né? É com a velhinha, que ia lá esperar calmamente o dia da morte dela, dava presentinho pro Nag, né? Tratava bem, chamava de engenheiro o Della Morte. Então, quando você tem essa falta de vínculo com sentido para sua vida, né? Então tanto faz morrer, tanto faz viver, né? Ele pega o amigo dele, o Nag, eles botam o caixão em cima do Fusca, né? Do carro lá do Della Morte, eles vão embora pro mundo desconhecido, né? A estrada, né? Do desconhecido. E a estrada, olha que metáfora bacana, a estrada não tá pronta. A estrada é um grande vazio. A estrada é um grande inacabado, né? O que você vai fazer com a sua vida? Não sei. A estrada que tem que construir é você, né? É um troço lindo esse filme. E olha que é um filme que a galera foi vendido lá para os Estados Unidos pra galera como se fosse um filme tipo Fome Animal, né? Como se fosse um foi muito mal vendido mesmo, né? Olha, esse filme, o Angélico, final, mostra claramente essa questão do desespero existencialista, né? Essa falta de sentido, né? Que a gente dá pro mundo, pra vida, né? A morte e a vida passam a ser a mesma coisa, né? Porque que acontece, né? No desespero do existencialismo, né? A gente vai morrer. E a gente tem consciência de que a gente vai morrer. Então por que a gente precisa, sei lá, casar, trabalhar, se a gente vai morrer um dia? Saca? A ideia do desespero é essa. Ah, você vai morrer mesmo? Sim. Então pra que você... Não importa o que você fizer. Se você matar, se você morrer, não importa, né? A vida passa a ser insignificante. O final vai ser o mesmo. Exato. Tem um desenho animado, Angélica, muito legal, não sei se vocês conhecem, que tá até um pouquinho em voga agora, que é o Rick e Morty, que fala muito sobre isso. Mas falaram tão bem já pra mim. Não assistiram, não? Dá uma chance. Eu sei que tá na moda, etc. Mas ele fala de um cara que é muito parecido com o Della Morte. Só que, claro, ele é um cientista louco. Ele também acredita que a vida é insignificante, ele é amoral, ele é niilista, que nem o Della Morte. Por quê? Porque ele tem uma pistolinha que ele inventou, que ele viaja em dimensões, né? Ele não fica preso numa bolha universal só, ele viaja pro infinito, das versões infinitas dele, da vida dele, da família dele. Então, se a família dele morrer num universo, ele tá pouco se cagando, que ele tem uma pistolinha e ele vai pro outro. Então, pra ele, vida e morte também não faz sentido nenhum, né? Então, é um pouco parecido nesse sentido. O Rick, do Rick e Morty, esse cientista louco, é parecido com um coveiro, só que ao invés dele ser um coveiro que usa a morte, né, e como busca de sentido pra vida, o outro usa a ciência, saca? Ou pelo menos aquela ciência dos quadrinhos, né, do cientista maluco. É bem interessante essa questão da vida ser absurda, da vida não ter sentido, você que tem que construir a estrada da sua vida. Ah, adorei. Não, muito legal. Não, e a gente conversando aqui, enquanto vocês estavam falando e tal, sobre questões existencialistas, estradas fechadas, mal acabadas, eu pensei, cara, comigo, não sei se é uma relação decente, eu acho que sim, eu gosto muito, mas eu pensei naquele show de Truman, sabe, show da vida, né? Que tem isso também, de você não conseguir sair daquele local, né? De tudo que tá em volta de ti é falso, né? É fictício, né? É bizarro, muito legal, cara. Eu tô usando muito essa palavra bizarro hoje, né? Mas é quase injusto. Não, e é quase injusto relacionar falar bizarro com uma coisa incoerente, uma coisa que não tem um propósito, sabe? Porque pra mim esse filme ele é de uma grandeza, assim, que ele faz o que o melhor que a arte pode fazer, que é te trazer entretenimento, mas te trazer, olha, algo pra pensar.
Entendeu? Você vai ter uma reflexão, o filme vai terminar e você vai continuar pensando nele, cara. Continuar refletindo sobre ele e tal. Eu lembro que eu fiquei muito reflexiva. E você vai utilizar as metáforas que tem nele pra sua vida, né? Uhum. E o filme todo, ele gira, além da morte e da vida, ele gira em torno de conformidade. Todos os personagens estão conformados em algum sentido das vidas dele. E isso é uma coisa que a gente acaba pegando muito pro nosso pessoal. O quão conformado estamos, o quão o resto do mundo não existe. A gente está conformado com o que tem, com o que é, e não vê nenhuma saída. E eu acho que essa é a principal lição, a principal moral do filme. De você se conformar. A estrada, ela tá repleta de possibilidades infinitas. A vida é absurda. Exatamente. Então você que tem que criar um sentido para sua vida. Você tem que ser livre. Eles se sentem livres tentando fugir. Mas vocês reparam que eles ficam lá naquela bolha de vidro, né? Que é o globo de Natal, né? Da neve. Começa a levar no final do filme. Né? O Delamorte, ele pensa em se matar, ele contempla o suicídio, já que não tem sentido nenhum a vida. Né? É aquele desespero existencialista mesmo, ele contempla o suicídio, mas a única pessoa que complementa ele no filme, né, e que evita que ele se mate é o Nag. E o Nag vai ser o personagem que falava nha, nha, o filme inteiro. No final do filme ele fala: poxa, por favor, você poderia me levar pra casa? Né? É maravilhoso. É demais, cara, é demais. E ele joga a pistola no abismo, né? Pelo menos esse lado da estradinha da vida, ele completou aí. Não vai mais usar pistola pra se matar ou matar ninguém, né? Você que tem que construir a tua vida, né? Cara, é demais, né? É demais. Ah, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É muito foda, cara. Pelo amor de Deus, ouvinte, se você não assistiu, não faz isso com a gente. Que é muito foda, caraca. Guarda essa porra pra ontem, pelo amor de Deus. E acho que essa sutileza é o mais legal. Cada espectador vai ter uma interpretação diferente daquilo que ele tá vendo, de acordo com as experiências pessoais dele. Eu acho que isso é o mais legal do filme. As diversas possibilidades de entendimento que o filme gera. Cada pessoa vai entender de uma maneira aquele final. Eu já vi, diversas teorias sobre o final e na verdade, nenhuma é uma teoria concreta. É muito interpretativo, na verdade. Sim. Eu lembro, viu, gente, quando a gente gravou sobre a Ghost Story, né? Que foi um puta filme, assim, que eu assisti. Fiquei também, sabe, assim, querendo muito conversar, papear. Gravei um podcast sobre... E, gente, eu lembro que na época a gente também chegou a essas conclusões, que a gente vai projetando, sabe, as nossas vivências, nossas subjetividades, sabe, quem nós somos, e vamos tentando dar um sentido para aquilo, né? Aí vai ter uma leitura, cada um vai assistir, vai ter uma leitura, cara. Isso é muito foda, sabe? Isso é muito foda. Muito foda. Sim. Sim, espetacular, né? A ideia... Assim, o que eu tirei do filme, né, é que você tenta suportar o fardo da vida. O filme parece que ele tem muita gente diz que ele acaba otimista, né? Eu não concordo muito. O filme, ele mostra que a gente está realmente numa prisão, que é a vida. Exatamente. Se a vida é uma merda, você tenta suportar ela da melhor forma que você puder, construindo os caminhos que você quiser na estrada que está lá incompleta, né? No caso, você pode tentar buscar o amor de 3 formas diferentes, né? Ou como amor idealizado no cemitério, ou com adultério, ou sem sexo, né? Você pode buscar suporte na vida pelo amor, ou pela motoca, né? Exatamente. Né? Ou você pode buscar pela amizade. A pessoa que sempre vai estar do teu lado lá, pode não ser o cara mais bonito da turma, pode não ser o cara mais eloquente do mundo, né? Pode ser o cara que vomita na menina, pode não ser o cara mais sociável do mundo, e o outro pode ser um serial killer, mas pelo menos um tem o outro, né? Suportar a vida sozinho é insuportável, né? A gente deixa pra ficar só quando a gente estiver morto. Porque aí sim a gente vai estar só. A gente nasce só, né? A gente começa a vida só, né? Quando a gente corta o cordão umbilical, e a gente vai sozinho também, né? Então é bom a gente, entre esse espaço do começo e do final, a gente fazer alguma coisa da nossa vida, né? Com certeza, viu, gente? Exatamente.
Mas olha, eu quero agradecer aqui, chegando... Até inclusive perguntar a vocês, assim, se vocês quiserem, claro, relacionar algum filme do Michele Soavi, pelo amor de Deus, façam isso. Porque ele é um cara que, pra mim, eu gosto de outras coisas dele também. Esse daí mesmo, Pássaro Sangrento, né? Ele é um desbunde que eu também fiquei desbundado assistindo, viu? Detalhe, viu? Pássaro Sangrento é maravilhoso. Corujas, a cabeça de coruja, tem várias corujas iguaizinhas no cemitério. Vocês já pararam que as corujas ali, tem um monte de coruja doida no cemitério, né? E a cabeça daquela coruja do mal lá do Pássaro Sangrento do Nossa, mal. que filme maravilhoso, gente. Eu adorei. Filme maravilhoso. É muito maravilhoso. O Michele é o cara, né? Eu gosto demais mesmo do trabalho dele. Mas vamos chegando aos finalmente, aqui eu quero agradecer, primeiramente, a minha querida, né, esse podcast, gente, vocês não sabem, mas estava prometido, viu? A gente gravou sobre The Mist, prometemos que iríamos tentar falar de Della Morte Dell'Amore, cá estamos nós, viu, Nia? Olha, obrigada. Sim, promessa dada é promessa cumprida. Muito boa, nossa, eu tô muito feliz, você não tem noção. Eu queria que você falasse, pra quem não foi visitar, não foi ler suas postagens, não acessou o 101 Horror Movies, que é maravilhoso, você convidasse as pessoas a ir lá, sabe, também. Sim, eu que agradeço, na verdade, a você, Angélica, pelo convite. Poder falar sobre coisas que eu amo incondicionalmente sempre é muito bom. E esse filme eu sempre falo que é o meu filme favorito da vida toda. E eu sou colaboradora lá do 101 Horror Movies. Eu geralmente escrevo sobre filmes e livros. Eu acabo focando muito sobre Stephen King, que é o diretor da minha vida, e eu acabo... Eu tento trilhar outros caminhos, e quando eu vejo, eu tô no Stephen King de novo. Volta eu já entendi que essa é a minha missão, então tudo bem. Mas se vocês quiserem acompanhar... Oi. Nia, o melhor filme do Stephen King, claro que é Comboio do Terror, né? Meu Deus. Ele tá te provocando. Olha, ainda bem que você falou isso no final do podcast, senão eu tinha ficado offline na hora. Só pra contar, assim, eles gravaram sobre o Comboio do Terror, sabe? Eles gravaram lá. Sim. Coragem. A Nia vai falar funk pra mim que nem a máquina lá de Sim. Não, mas o Stephen King, até as coisas ruins dele, a gente acaba gostando de uma maneira ou outra. Sim. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, eu espero que você volte pra nossa casa aqui pra conversar sobre outras coisas legais, viu? Eu espero. Sim, eu sempre gostei muito de explorar, sabe, esse cinema italiano e tal. Já assisti tanta coisa e pouco a gente consegue conversar, né? Ou ter tempo de conversar sobre, né? E apresentar, porque as pessoas são muito fechadas no seu mundinho ali, a lá Della Morte Dell'Amore, de um cinema, sabe, americano e tal. Exatamente. E o ciclo de horror italiano é tão extenso e é tão profundo e tão rico que, por mais que a gente esteja sempre abordando, ainda vai ser muito pouco em vista da imensidão dele, né? Com certeza, com certeza. Bom, mas muito, muito obrigada, viu, Nia? E deixando o endereço em áudio aqui, fala o endereço do 101 Horror Movies pra galera. Sim, é 101horrormovies.com.br. A gente sempre tem novidades, a gente sempre tem resenhas de filmes e livros, e a gente tá sempre atualizado lá. Vocês são maravilhosos, vocês são cheirosos, só que eu posso dizer. Eu amo muito vocês. Eu sempre falo que a equipe do 101 Horror Movies é formada de gente linda, de gente cremosa. Eu acho. Tem gente incrível. Eu acho. Não, sabe de quê? Sabe, o Douglas vai lembrar. Sabe com quem que a gente conversou que é do 101 Horror Movies também? Tu lembra do Tawami, do The Void? É, do 101 Horror Movies também. O Tawami, que deu um show no papo lá. Espetacular de Lovecraft, cara, muito bom. A gente falou. Não, o Tawami é um ser humano maravilhoso. Muito bacana. Ele é demais. Bacana conhecer vocês, cara, do 101, cara. Muito legal. Muito bacana bom, mesmo. muito bom. E agradecer também ao meu amigo Douglas Freak, que, olha, é um parceiro, paciente, gentil, porque vocês não sabem, mas a gente veio numa maratona de conversa sobre curtas e tal, tudo no mesmo dia, para poder produzir material para vocês aqui. Então, nossa, é uma honra poder contar com a tua presença mais uma vez no mesmo dia. Olha só, tô matando todas as saudades, meu amigo. Muito bom, viu? Eu também. Eu agradeço conhecer gente bacana, cremosa, crocante, né, inteligente, né, e que fala de um filmaço espetacular. A gente falou de temas, né? O filme
um filme de entretenimento não é só filme de entretenimento. A gente tocou aqui, olha, a gente falou de Nietzsche, pode parecer que não, a gente falou de Nietzsche, falamos de Kafka, falamos de Sartre, de Albert Camus, de Dostoiévski, tudo com um filme só, né? Assim, é um troço espetacular. E a Angélica estava querendo falar desse filme em detalhes, né, em pormenores, há muitos anos, pessoal, e finalmente saiu. Pois é. Né, construiu o tijolinho da estrada aí do Cine Masmorra da Angélica. Aí muito obrigado, eu tô feita na vida agora, tô feita. Vou parar com tudo. Que bacana, que bacana. É uma honra, eu sempre adoro participar dos projetos do Cine Masmorra, porque é aquilo, a gente precisa falar um pouco desse cinema, né? Senão a gente fica só no... qual é o lançamento da Marvel nesse final de semana? Vai ser, sei lá, o Wolverine 10, Wolverine 11, sei lá. É mais do mesmo. Então falar um pouquinho de coisas diferentes, né? Não custa nada, né? Sim, vem nos abraça, pega a nossa mão que a gente traz coisa legal. Sempre. A gente não faz as coisas em vão não aqui, viu? Com certeza. E, poxa, ouvinte, visite lá então o td1p.com, o rudigerhauer.com, como é que é? Tem um monte de endereço de... Eles pegaram esse endereço, nicolascage.com. Meu Deus. O único endereço de internet possível. Sim. Meu irmão, canalha, gastou muito bom. Dinheiro com... Como é que chama? O portal? É portal que chama? Com o nome, né? Pra pagar o domínio, né? Meu Deus do céu, ele gastou dinheiro com isso, pra botar nicolascage.com.br. Seu irmão tem meu total respeito. É legal. Não. Olá, Bruno! Beijo! Muito bom, gente. E ouvinte, olha, muito, muito obrigada por você curtir aqui o nosso bate-papo. Eu espero que você, caso não tenha assistido De La Morte de l'Amore, você assista, depois de você ver como é legal, como ele é interessante, como ele tem camadas, subtextos, leituras possíveis. Então você vem aqui, dá esse feedback pra gente. Caso você tenha assistido, fala o que você achou também, compartilha com a gente seus pensamentos. E olha, você sabe, né, nas redes sociais, basta você acessar o nosso blog, lá o nosso perfil, né, no Facebook, que ele é facebook.com/cinemasmorra. No Twitter nós estamos como masmorra_cast. Nosso e-mail, caso você queira mandar então assim, uma coisa mais em privado, né, um comentário em privado, você pode mandar então um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. E a padrinha, gente, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, e deixe o nosso trabalho continuar existindo na internet, tá? Não deixe de acessar o link do padrinho. É isso, gente. Grande beijo e até o próximo podcast lá do Mês do Horror. Vamos que vamos. Vamos. E, Angélica, a gente poderia encerrar com uma linda música? Mas claro, pode ver. Pede a música. Como é que é, Pablo? Manda ver. Que tal Talking Heads com Road to Nowhere? We are the road to nowhere. Linda! Perfeito. Totalmente pertinente pro assunto. Inclusive na parte do Talking Heads. Genial. Né? Muito bom. Então estamos terminando aqui com Talking Heads. Curta, ó. Sim. Falou, galera. Até o próximo podcast. Beijo. Se a vida não tem sentido, busque a estrada de tijolos amarelos ou da cor que você quiser. Sejam felizes ou não. Decidam-se. Sejam livres! Busca a batida perto do sangue, só não vem encher meu saco!